Capricornianos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Cris e a leitura de hoje tem como tema pensamentos e sentimentos da pessoa do seu interesse. Se sair uma outra mensagem aqui, ou até mesmo complementar, é claro que eu também vou passar para vocês, tá? Mas o objetivo na leitura de hoje é esse, pensamentos e sentimentos do teu ser amado. Toda semana eu vou tentar trazer um tema novo para vocês aqui, especificamente nesse canal, tá bom? Então vamos lá, meus amores, se concentrem, descruzem os braços, as pernas, as mãos. Me perguntaram por que descruzaram assim, gente, ó. Tá? Solta tudo, tá? Solta tudo para circular a energia. Tenta se conectar aqui para que você tenha uma resposta mais assertiva, mas se lembre sempre que se trata de uma leitura geral, tá? São muitas energias, então você precisa sempre fazer adaptações. Quando você sente que aquela leitura não foi para você naquele dia, solta para o universo porque é para outra pessoa, tá? Você pode aguardar uma próxima. Tudo bem, gente? Dúvidas? Pode ler na descrição, tá? Tem aí algumas informações, mas se você tiver uma dúvida além, pode deixar nos comentários, que depois eu passo aqui e respondo a vocês, tá bom, meus amores? Não esqueçam de deixar o like, que vocês apoiam com isso o crescimento desse canal, tá bom? Então vamos lá. Essa carta tá soltando umas farpinhas.
Bom, meus amores, deixa eu endireitar aqui o microfone. Capricornianos, vamos lá, meus amores. Aqui, deixa eu levantar mais o microfone. Acho que assim dá para vocês ouvirem melhor. Aqui tem uma situação que é o seguinte. Cris, o amor, né, a pessoa o que a pessoa do seu interesse está sentindo e está pensando. Gente, aqui tem uma situação muito específica, que envolve duas pessoas, que envolve situação de um passado. Então, se não é a sua leitura, tudo bem, é só soltar, tá? Você não tenta se enquadrar se não for a sua. Porque aqui é o seguinte, o momento dessa pessoa aqui que a gente trouxe para a mesa. O momento dessa pessoa é do despertar de um propósito de vida, tá? Essa pessoa está passando aí por quase que uma reformulação interna, ela está despertando aí, até mesmo dons, eu vejo essa pessoa despertando, tá? E é como se essa pessoa estivesse enxergando com muita clareza o que ela quer com relação à vida dela daqui para frente. Tá? Aqui tem muita clareza chegando para essa pessoa, tá? É um momento aí, para alguns, pode ter essa pessoa saído de um momento kármico, tá? Onde as coisas não estavam assim muito claras para ele ou ela, então passou por alguma situação aí que pode ter sido até difícil. E agora eu vejo essa pessoa com muita proteção espiritual, tá? Eu vejo os mentores dessa pessoa realmente querendo auxiliar ele ou ela nesse novo caminho, tá? Do qual ele vai seguir, porque aqui o teu ser amado, ou ele está iniciando um novo trabalho, partindo para um novo trabalho, ou ele vai iniciar algo na vida profissional aí, ou haverá uma mudança de planos na vida profissional muito em breve, tá? Para quem não está já iniciando, vai ser muito em breve, não demora. E eu vejo essa pessoa assim sentindo daqui para frente uma gana muito forte assim de dar uma virada na própria vida, tá? Eu vejo muita sabedoria chegando para essa pessoa, muita luz, muita clareza. Essa pessoa conseguindo discernir melhor o que ela quer. E para alguns casos aqui, eu sinto até que essa pessoa ela começa a olhar para trás e enxergar, tá? Os erros, enxergar com muita clareza onde estava errando e querer consertar, tá? Reconstruir a própria vida, mas partindo assim para um novo total. Só que é muito interessante porque ao mesmo tempo que ela quer um novo e que ela está muito aberta para esse crescimento, porque essa pessoa vai iniciar algo aí que eu vejo que mais para frente vai prosperar muito, tá? Porque ela está sendo guiada para isso. Tem a ver com o propósito de vida dela. Eu acho que é algo ligado ao trabalho dela, tá? Que tem a ver com o propósito de vida dela. Cris, mas só pode ser com relação ao trabalho? Ela não pode estar iniciando, por exemplo, ela iniciou em algo até que envolve a espiritualidade, isso está dando para ela uma nova visão com relação ao mundo e com relação ao momento atual da vida dela. Ela começa a compreender aí os próprios desafios, o que estava por trás das situações que ela passou, seja na vida amorosa ou na vida mesmo pessoal, nas situações de trabalho e tudo mais. Quer dizer, ela está passando aí por um momento de análise para partir para uma nova etapa, mas não precisa ser necessariamente ligado ao trabalho? Sim, tá? Sim. Mas para muitos aqui tem a ver com algo aí de trabalho, tá? Algo novo que ela vai iniciar e que vai prosperar muito futuramente. Vai trazer para essa pessoa muita fartura, muita abundância a nível material, tá? Mas eu vejo que é um caminho a seguir. E essa pessoa cada vez mais toma consciência com relação a isso, tá? E ela tá querendo realmente, assim, tá sentindo um desejo de viver o novo. Só que aí que tá, ao mesmo tempo que ela tá com muito desejo de viver o novo, tá? E tá passando por esse período aí, até para alguns casos de descoberta, tá? Onde a sabedoria dela tá sendo muito testada o tempo todo,
tá? Em cada passo que ela dá, mas ela tá tão ligada com relação a isso, cara, porque tem muita clareza, muita clareza. É como se essa pessoa, até mesmo assim, se questionasse a respeito de algumas situações, é como se ela dissesse para ela mesma assim: nossa, como eu não enxerguei isso aqui antes? Sabe aquela coisa assim? Como que eu não enxerguei essa pessoa que estava aqui comigo o tempo todo e que não tinha nada a ver? Não deveria estar aqui. Mas como que eu não enxergava isso? Sabe? Como que eu não enxergava que eu estou aqui fazendo esse trabalho e que eu estou batendo na mesma tecla e já deveria ter mudado aquilo ali de lugar? Sabe? Como que eu não enxerguei isso? Como que eu não enxerguei que isso aqui não deveria estar aqui, deveria estar um pouquinho mais para cá? Como que eu não enxerguei, sabe? E começa a questionar em todos os sentidos, porque é como se assim tivesse a espiritualidade tivesse posto um clarão assim na vida dela. Então ela vai enxergar tudo com muito mais facilidade nos mínimos detalhes, tá? Então é uma pessoa que tá com o senso, os sentidos muito apurados, a visão muito apurada, a mente está muito afiada, está pegando tudo, sabe? Está muito atenta a tudo e não é aquela coisa do eu quero estar atento, eu simplesmente estou, sabe? Eu simplesmente estou. É o momento. Mas por quê? Porque tá dando aí uma, sabe? Vai dar uma certa virada na vida dele ou dela. Essa pessoa nesse momento, tá? Ou ela já está, porque aí tem duas situações. Quando existe esse processo, algumas pessoas passam por uma interiorização para depois, né, às vezes sair ali daquele cantinho. Mas eu não tô vendo isso nessa pessoa aqui não, tá? Eu não tô vendo não, tô vendo uma pessoa articulada, que fala bem, conversa bem e que gosta muito de conversar. E eu tô vendo essa pessoa, nesse momento, até mesmo em alguns casos, ou ela está ou ela vai estar se aconselhando com alguém, tá? Ela pode estar conversando muito com pessoas, pode ser a respeito de trabalho, ou a respeito de toda essa questão dessa percepção que ela passa a ter com relação às pessoas e à vida, tá? Isso exige dela algumas escolhas. Escolhas de quê? Por exemplo, como eu falei, se essa pessoa não serve para estar comigo, poxa, por que eu não tomei essa decisão antes? Eu vou cortar isso da minha vida, né? Ou assim, eu não preciso cortar, mas eu já estou de olho nessa situação X que não tá bacana. Então, quando essa pessoa entra nessa fase, tá? Parece que ela começa a se aconselhar com alguém de quem ela tem muita confiança e com isso, tá? Partilhando aí essas ideias e essas intenções, ela também acaba recebendo informações, tá? Informações relevantes. Então, pode ser assim, alguém que tenha mais sabedoria que ela e que possa estar aconselhando para o bem, tá? E que vai bater muito assim com as mensagens que ela vem tendo da própria espiritualidade. Lembra que eu falei que os mentores dela estão aí tentando se comunicar? Então, se for uma pessoa que, por exemplo, não acredita tanto nisso, né, ela pode não ter a percepção dessa forma, mas ela tá ligada que tem algo novo acontecendo, que ela tá sentindo algo novo, que o momento é outro, tá? Então ela passa a receber esses conselhos, então pode ser até de alguém que está sendo usado mesmo para dizer coisas que vão fazer com que ela reflita, tá? Nesse novo caminho aí que ela está disposta a seguir. Eu tô vendo essa pessoa partindo aí para um caminho de sucesso, tá? De sucesso e de muito crescimento. As pessoas ainda vão, é como se as pessoas ainda fossem ouvir muito falar dele ou dela, tá? A sabedoria dela vai estar muito em destaque, assim, pode acontecer dessa pessoa também, ao longo desse período, dessa nova jornada que ela vai iniciar, de que ela faça muitos amigos, tá? Ao longo desse novo caminho, dessa nova jornada para a qual ela está se encaminhando. Porque é como se as pessoas fossem sentir isso, tá? Até, de repente, como um imã, tá? É aquela pessoa que você tem vontade de estar sempre conversando mais e mais e mais. Pode ser o contrário também, de pessoas querendo conselhos dele ou dela, tá? Porque, sabe aquela coisa de você perceber aquela pessoa muito desenrolada
E as pessoas percebem, né, quando você sente, quando aquela pessoa tá, pô, aquele cara tá conversando um assunto que faz muito sentido, aquele cara tá no caminho certo, né, e todo mundo quer ir para o caminho certo. Então você sempre acaba ouvindo mais essas pessoas. E eu tô vendo nele ou nela uma necessidade muito forte de conversar e de partilhar as próprias experiências. Então isso pode aproximar ele ou ela, tá, de novas amizades. Então, assim, podem ter novas pessoas entrando aí no circuito do teu ser amado. Você pode sentir ele ou ela mais bem relacionado daqui para frente. E quando eu falo bem relacionado, é bem relacionado mesmo, porque ele ou ela vai estar com aquela capacidade de discernimento, então ele vai fazer uma separação aí, vai ficar quem realmente deve estar ao lado dele ou dela, tá bom? Então, assim, né? É o momento aí e os pensamentos dessa pessoa, tá? Os pensamentos estão muito voltados para isso. Tem muita criatividade chegando para ele ou ela também, tá? Muita criatividade e uma necessidade de usar essa criatividade. Então, tem realmente muitos pensamentos, tá? Tem muita coisa nova chegando na cabeça dele ou dela. Eu vejo muita informação chegando na cabeça dele ou dela, tá? E um desejo muito forte de pôr isso em prática. Para alguns também pode ser o despertar de dons que ele tinha de outras vidas, tá? Pode estar aí numa fase também de despertar. Então pode ser aquela pessoa que também se sinta inclinada a iniciar coisas assim que nunca passaram pela cabeça dele ou dela. Por exemplo, tô numa fase de, a gente está já evoluindo, né, dessa pandemia, mas eu vou aproveitar aqui essa pandemia, por exemplo, pode estar trabalhando em home office. Então eu vou aproveitar que eu estou em casa e eu vou, nos momentos de uma folguinha ou outra, eu vou começar a pintar quadros porque me distrai. Um exemplo. E aquilo dali, ele ou ela pode estar fazendo algo muito intuitivamente, tá? Para se distrair, não sabe nem o porquê que essa ideia surgiu na mente dele, ou pode ser algo que alguém falou para ele, tá? Faz isso que relaxa e tal, sabe aquela coisa que era a pessoa falando no momento certo, não era nem a boca da pessoa, sabe? Não era a boca daquela pessoa, a pessoa estava sendo usada, quer dizer, era a boca daquela pessoa sendo usada, não eram as palavras daquela pessoa, sabe? Era outra pessoa falando através dela, sabe? Mas aquela informação precisava chegar a ele. Então ele começa a desenvolver algo novo e que pode ser muito produtivo, tá? Para ele ou ela no futuro. Então pode ser coisas que a intenção não é nem essa, mas que acaba encaminhando para esse lado. Você tá entendendo? Bem aquela coisa mesmo que eu falei para vocês do despertar aí de uma nova situação na vida dele ou dela. Gente, aqui, aí a gente já falou dos pensamentos e do momento dessa pessoa. Com relação a sentimentos, gente, aí tem uma situação muito delicada aqui, tá? Então é aquela história que eu falei, se não é a sua leitura solta, não tenta se enquadrar. Porque aqui ele ou ela está com os sentimentos muito divididos. Por quê? Porque aqui existe uma situação do passado dessa pessoa, tá? Que não foi bem resolvida. De repente, ele achou que estava bem resolvida, partiu para uma nova fase da vida dele ou dela, só que agora se pega no lado amoroso, num estado de muita melancolia, tá? Se sentindo um tanto dividido. Por quê? Porque aqui tem alguém, tá? Que se você é a pessoa do passado, Cris pode ser um passado recente. Pode ser, né, gente? Se foi aqui uma relação muito forte que viveu, aqui fala de uma relação muito verdadeira, muito sincera. Fala de um compromisso sério, tá? Um compromisso sério que, para alguns casos, ou houve um rompimento por conta de uma nova paixão, de alguém que cruzou o caminho dele ou dela, tá? Uma situação onde pode ter sido, envolvida até magia, que ludibriou um pouco e mexeu com a cabeça dessa pessoa, tá? Então isso pode também estar muito associado àquela questão do momento dele ou dela que eu falei, tá? A questão da magia, porque cega e agora ele tá tendo esse despertar, tá?
Então, ou ele buscou se limpar aí dessa energia, ou alguma coisa aconteceu que ele está conseguindo ouvir aí os mentores dele, está despertando para essa situação, tá? A máscara de alguém vai cair. Então, a partir do momento que ele passa a ter muita clareza, tá? Na questão dos sentimentos, isso também vai mexer, óbvio, né? Mas eu vejo ainda ele ou ela muito dividido, tá? Aqui tem uma paixão forte que é como se, para alguns casos, a paixão é tão forte, tá? Que de uma certa forma cega, tá? Mas aí essa pessoa já começa a despertar com relação ao compromisso aí com alguém que tinha. Aqui tem duas questões, tá? Pode ser que essa pessoa tinha um compromisso com alguém e terminou por conta de uma traição, tá? Por conta de uma traição. E aí agora, ele ou ela, então, por exemplo, se foi você que traiu essa pessoa, tá? Essa pessoa, ela está reavaliando essa situação, é como se tivesse ainda algo a resolver com você, possa ser falar, discutir a respeito disso, sente que esse ciclo ainda não terminou, porque vocês ainda não conversaram, não expuseram tudo, é como se essa pessoa quisesse cobrar ainda algo, tá? Para cicatrizar essa ferida que ficou. Essa é uma situação. Se foi ele ou ela que traiu, existe aqui uma questão de um arrependimento muito forte, tá? Um arrependimento, por quê? Porque essa pessoa que traiu, para quem a pessoa traiu, tá? Então, não confunda. Para quem a pessoa traiu, existe uma questão de um arrependimento, tá? Que essa pessoa hoje em dia passa a enxergar melhor o que estava por trás dessa paixão aí, passa a compreender melhor o que o levou àquela situação, tá? Sente que de uma certa forma foi até manipulado ou manipulada, sabe? E se arrepende, sente assim que estava preso por uma energia que de repente essa pessoa nem sabe explicar, achava que tudo estava intenso demais e se permitiu ou se viu cego, né, na hora, tá? Só que agora se arrepende muito, tá? Sente uma dor, sente um arrependimento, um desejo de se desculpar, de pedir perdão, tá? Aqui essa pessoa está extremamente arrependida e ela gostaria de ter uma nova oportunidade com você, para você que essa pessoa te traiu. Sente um desejo, ó, de ter uma nova oportunidade. Aqui a carta do infinito, tá? Junto aqui com a carta do julgamento, tá falando o quê? Que essa pessoa acha que esse ciclo não se encerrou, tá? E ela sente muito forte o arrependimento. É como se ela mesma pedisse à espiritualidade uma oportunidade, tá? Para estar consertando essa situação, tá? Seja assim para ter uma nova chance com você ou mesmo, pelo menos para receber o seu perdão aí, tá? Eu vejo que isso não tá saindo aí da cabeça dessa pessoa. Ela tá muito nostálgica, ela tá com o emocional muito sensível, tá? Então, para alguns casos, essa situação desse despertar que está acontecendo, ao mesmo tempo que a mente dessa pessoa está muito voltada aí para coisas muito positivas, o sentimental ele está muito instável, tá? Por conta dessa sensação de nostalgia, tá lembrando muito dos momentos que viveu. Lembra das dores, tá? E lembra dos momentos felizes. Lembra que também recebeu coisas boas aí das suas mãos, tá? Mas também lembra do outro lado. Para quem essa pessoa te traiu, a máscara da pessoa já caiu lá do outro lado, né? Ele já consegue enxergar quem era essa pessoa aí, com quem ele te traiu. Mas, porém, contudo, ainda que a pessoa enxergue, eu tenho que ser bem sincera com você, tá? Nos sentimentos, apesar de ter todo esse sentimento, esse desejo de ter uma nova chance com você, apesar de sentir que o elo não foi totalmente quebrado, de querer uma nova chance, tá? De sentir que com você realmente pode viver o compromisso sério, tá? Que ele quer, como se achasse que com você é a pessoa certa para ter esse compromisso, para ter segurança, para ter estabilidade, tá? Para iniciar uma nova etapa na vida amorosa, mas com segurança,
com comprometimento e com sinceridade e lealdade, apesar de ter isso muito claro, de fazer essa separação, tá? Ele ou ela também está muito preso a essa nova paixão aí. Ainda que enxergue, ainda que a máscara da pessoa caiu, ainda que haja decepções, então por que que tem essa divisão aí? Por que que os sentimentos ficam divididos? Aqui pode acontecer até dele ou ela já ter terminado com essa paixão, né? E tá muito decidida a voltar para você. Mas nos sentimentos ainda tá dividido, tem que ser sincera com você. Mas por quê? Em alguns casos por conta da magia. Tá? Mas como a gente viu que tem o despertar e tem toda essa situação de proteção divina aqui nesse novo caminho e tudo mais, as coisas estão esclarecendo. Isso significa o quê? A magia está se dissolvendo, tá? Então deixa as coisas acontecerem aos poucos. Para quem foi influência de magia, tá? Pode ser que essa pessoa ainda não consiga se desvencilhar dessa paixão por conta da magia. Aí tem uma outra situação, Cris. Eu sou a pessoa que eu sou essa paixão dele ou dela nesse momento, eu sou a paixão muito forte, né? Não, perdão. Ele ou ela tá com essa pessoa aí que se apaixonou. Eu sou a pessoa do compromisso sério que a gente terminou, porque ele foi ficar com essa pessoa. E eu sei que ele já tentou aí me procurar, que ele tá arrependido, mas ele ainda tá nessa fase aí de um pouco de confusão, tá saindo, tá despertando, né? Aquela coisa de às vezes a pessoa tentar conversar com você, você sente que essa pessoa tem mais a dizer, que essa pessoa quer falar muito mais, só que essa pessoa ainda não consegue, né? Tipo, ainda não pediu perdão, ainda não falou. Mas você vê nos olhos dessa pessoa muito claramente que é o desejo do interior dessa pessoa é de pedir perdão. Então, você sente aquilo, mas a pessoa ainda não faz e tal. E aí eu sou a pessoa que tô fazendo algumas simpatias e tal para poder essa pessoa me procurar, para desbloquear essa situação. Eu tô pedindo os mentores dessa pessoa para que auxiliem, né, ele ou ela aí nesse período de transição, para que ele me procure, né, para que ele crie coragem de conversar comigo mais abertamente, para que nós possamos nos entender aí, renovar esse ciclo, nos dá uma nova chance, porque eu sinto que esse ciclo ainda não terminou e que essa relação poderia ter um grande potencial daqui para frente se nós dois nos entregarmos a isso com lealdade e com sinceridade. Então, assim, se é você que está fazendo isso, está dando certo, tá? Então, ok, o caminho é esse. Tá? O caminho é esse, mas aí é livre-arbítrio. Você tem que deixar essa pessoa aí, né, realmente tomar um posicionamento e fazer aí a escolha dela, tá? Porque ainda tá, os reflexos dessa paixão ainda o dominam de uma certa forma, tá? Eu sinto que é como se fosse uma paixão que de uma certa forma o domina. Aí agora a gente vira. Cris, eu sou a pessoa que sou essa paixão. Eu sou essa paixão na vida dele ou dela, né? E eu tô pedindo aí os mentores para que deem clareza a essa pessoa, para que ela possa realmente se posicionar, porque a gente não consegue ainda se acertar, eu não sei o que acontece, eu até fiz algumas simpatias para que a gente possa se entender, porque essa pessoa ainda está muito confusa. Se você é a pessoa da paixão, tá? Essa pessoa já tem você muito forte aí. Essa paixão é muito forte. Então não é muito bacana você estar fazendo muita simpatia aí para mexer nisso. Se você sabe que ele ou ela ainda não encerrou um ciclo totalmente com alguém do passado, alguém que teve uma força muito grande na vida dele, um compromisso aí, um elo, que para alguns casos pode ter gerado frutos, quer dizer, ele pode ter filhos com essa pessoa e tudo mais, ou ter tido um casamento, uma aliança, algo mais profundo. Então, assim, cuidado com questão de simpatia, entrega nas mãos da espiritualidade, tá? Que seja feito o melhor, tá entendendo? Deixa que ele ou ela descubra na realidade aquilo que ele sente, tá? Deixa que ele ou ela tome esse posicionamento. Se for necessário que ele ou ela até mesmo se aproxime da pessoa do passado, tá? E tente consertar as coisas. Isso não significa ficar com a pessoa,
tá? Mas às vezes alguns ajustes podem definir o fim de um ciclo ou a renovação. Então, se você confia naquilo que ele ou ela está sentindo por você e confia no que você sente por ele ou ela, tá? Deixa essa pessoa livre para encerrar com as pendências que ela traz do passado. Cris, mas essa pessoa do passado dele, apesar de ser essa pessoa que teve um compromisso, traiu ele ou ela, né? Traiu, é uma pessoa falsa, argilosa, traiu. Ok, mas eles criaram algum tipo de vínculo muito forte que ainda pesa muito, tá? Emocionalmente aí no coração do teu amor. Tem que saber porque às vezes, na hora de uma separação, dependendo de como foi o fim dessa relação, principalmente para quem tem filhos com outra pessoa, tá? Pode ter ficado alguma conversa pendente, alguma conversa importante. Deixa que eles se resolvam, sabe? É bem aquela coisa da gente confiar mesmo na gente, tá? Deixa que essa pessoa... Ai, Cris, mas aí eu tenho medo, tá? E aí eu tento manipular espiritualmente e até mesmo manipular, né? Com as armas que eu tenho nas minhas mãos, eu tento manipular para que ele ou ela não procure essa pessoa do passado. Aí não adianta, porque o que acontece? Vai ficar com essa sensação, vai ficar com essa sensação de dívida, aí fica com aquela nostalgia, aí sabe o que vai acontecer? Ele ou ela mais à frente pode começar a confundir, tá? Aquilo que sente, tá? Confundir aquilo que sente é o quê? Às vezes, a pessoa está mais pendente para você. Mas se ela não encerra algo que precisava ser encerrado com a outra pessoa da maneira correta, ela fica carregando aquilo. E às vezes, por carregar aquilo, ela está sempre pensando naquela situação. Por quê? Porque se não foi encerrado, né, vai estar sempre pensando naquilo. Então, você vai ficar sempre vivendo com aquela pessoa com uma sombra ali no entorno de vocês. Então, deixa que essa pessoa esclareça tudo. Ela precisa disso, ela precisa expor, ela precisa falar aquilo que está guardado, sabe? Ela precisa botar para fora, deixa ela se livrar aí, até mesmo das dores e dos arrependimentos, porque sabe o que pode acontecer aqui? Pode acontecer uma conversa muito clara entre os dois lá, e os dois olharem um para o outro e ver que assim, aquela conexão que eles achavam que tinham não existe mais, que eles são outras pessoas, porém, eles precisavam falar aquilo um para o outro. Então, aí o que acontece? Fecha uma porta, encerra, mas é como se a vida precisasse dar a eles uma oportunidade para isso. E a gente também precisa respeitar o processo de cada um. Você está entendendo? E eu vejo que isso vai ser benéfico para que essa pessoa finalmente defina, tá? Para qual caminho ela quer seguir. E aí, se ela optar por você, e se ela optar por ter algo, um compromisso sério com você, o que vai acontecer? Ela vai se posicionar, ela vai tomar a decisão e aí acabou, fecha as portas para o passado. Mas aí sai essa sensação de que, de uma certa forma, estou em dívida, tem algo ali, um incômodo, tá? Para alguns de vocês, um incômodo. Então, aqui falou de 3 situações na vida amorosa. Então, se você não entendeu, volta o vídeo, tá? E você só pega o que é o seu, tá? Agora, Cris, eu não tô em nenhuma dessas situações, então solta porque o vídeo hoje não foi para você. Aguarda o próximo vídeo, tá bom, meus amores? Então, pensamentos e sentimentos dessa pessoa nesse momento são esses aí que eu falei, para a pessoa do seu interesse capricornianos, tá? Alguma situação do passado precisa ser resolvida na vida dele ou dela aí na questão amorosa. Tem dualidade na questão sentimental, tá? Tem uma paixão e tem um amor que é verdadeiro. Essa pessoa tá dividida, mas não é que ela fica, ai, não sei para onde eu vou. Não é isso, tá? Um dos casos é um incômodo, é uma coisa de preciso me retratar, tem alguma coisa aí, tá? E o outro caso é realmente o sentimento.
Então aí tem que ver, porque é como eu falei, tem pessoas que você é a paixão, tem pessoas que você é a pessoa do compromisso, tá? Para quem é a paixão e você fez algo, para quem você é a pessoa que estava com ele ou ela num compromisso e ele se apaixonou por alguém e você sabe que essa pessoa fez magia, então o que ele sente é essa paixão, mas é essa paixão que ele não nem né, não sabe, você fica meio que tentando descobrir o que está por trás assim daquele imã que te puxa para aquela situação, né? Porque você se sente até de uma certa forma um pouco manipulado, que é um sentimento muito forte de paixão, que mexe muito com você, mas que lá no fundo você sente que tem uma outra coisa que te incomoda. Mas por quê? Porque é a questão da magia, tá? E pode ter gente aqui que é a paixão e que não tinha nem necessidade de você manipular com magia, porque essa pessoa já estava apaixonada por você, mas o fato de você mexer com magia ou fazer simpatias ou qualquer coisa aí para prender a pessoa, você pode atrapalhar todo o desenvolvimento da situação, porque aí você pode turvar um pouco a mente da pessoa, a pessoa ficar confusa, tá? E aí você traz mais confusão e indecisão para o caminho dessa pessoa. Então, mais prejudicada aqui é você. Solta, deixa o livre-arbítrio da pessoa, deixa que a pessoa encerre os ciclos que ela precisa encerrar, deixa que ela passe aí por essa fase de reavaliação, tá? E de arrependimentos aí que faz também com que ele ou ela cresça e desperte, tá? Para se tornar até alguém melhor daqui para frente. Isso pode estar muito associado ao quê? Ao processo de evolução desse teu ser amado. Então deixa essa pessoa crescer aí, porque a partir do momento que a gente também começa a reconhecer os nossos erros, reconhecer, tá? Onde a gente errou, o que a gente causou no outro, tudo isso faz com que a gente cresça, tá? Faz com que a gente olhe aí também para o nosso próprio eu, não somente para as nossas próprias feridas, mas também olhar mais profundamente nas motivações, tá? Que nos impulsionaram a levar sofrimento, causar sofrimento no outro. Quando a gente começa a fazer uma autoanálise também e a pensar muito nisso, olhar para dentro e querer se consertar como ser humano, tá? A gente evolui em muitos aspectos, tá? Então todo esse processo também pode preparar o teu ser amado, tá? Para ser aí seja um homem melhor para você ou uma mulher melhor para você daqui para frente, né? Uma pessoa que vai valorizar mais, tá? A estrutura, valorizar mais a família, valorizar mais o compromisso, o elo, a aliança, tá? Então deixa essa pessoa passar por todos os processos que ela necessita passar, deixa ela escolher o caminho que ela quer seguir. Solta o livre-arbítrio dessa pessoa. Tem alguém aqui que tá pegando pesado com magia e pode ser até sem saber, sem perceber, né? Às vezes a gente pode entrar nessa, como fala, pode ser seduzido, né, por esse universo que agora está tão disponível a todos. Por exemplo, você entra nas redes sociais ou na internet, é muito fácil hoje em dia, né? A pessoa chegar e quero fazer uma magia para prender alguém. Vai surgir um monte de vídeos, de receitas, de diversas coisas aí, né? E às vezes a pessoa vai manipular algo que não sabe nem o que está manipulando e faz de uma forma inconsciente e faz achando que está de uma certa forma ajudando e faz achando que está, como fala, que está fazendo certo, sabe? Faz até achando, às vezes tem pessoas que fazem orações erradas, tem pessoas que até pedem coisa errada, né, para os mentores ou para os próprios guardiões, né, ou pede coisa errada, aí pede até para anjo, às vezes, até coisa errada, né? Cris, como assim pedir coisa errada? Por exemplo, se você tem pessoas, eu já vi, né, pessoas que, por exemplo, a pessoa conhece alguém, a pessoa tem uma família, a pessoa vai lá pedir, fazer uma oração para que aquela pessoa lá e aquela família vai ficar com ela. Não é assim, né?
A gente sabe que isso acontece, né? De se apaixonar e tudo mais, ok, aconteceu, né? É aquela questão que a gente conversou, livre-arbítrio, né? Às vezes tem situações, até karma de outras vidas, que vem resolver. Então tem uma paixão forte demais por alguém e não sabe nem o porquê, se sente tão inclinada a estar com aquela pessoa, é algo que a pessoa não consegue conter, porque tem gente que às vezes fala um monte de besteira, né? É falta de vergonha na cara, porque a pessoa tem um compromisso. Não é assim, gente. Cada um tem aí a sua jornada, cada um não julgue ninguém, sabe? Tá todo mundo sujeito a passar por isso. E tem situações que a pessoa às vezes precisa passar, às vezes é o karma dela passar por um triângulo, tá? Acontece. Só que, por exemplo, tem situações que você tem que usar, né, do raciocínio lógico e também aquela história, o certo é o certo, né? Então você não chegou, você sabe que você chegou agora na vida de uma pessoa, então você não chega lá e vai pedir o anjo para ir lá tirar aquela pessoa de casa e tal. Você tem que ter pelo menos um pouquinho de consciência de que, né, aquele pedido não está totalmente bacana, né? Não é algo muito iluminado. Então a gente precisa estar tomando cuidado com esse tipo de coisa, que às vezes pode fazer achando até que está na melhor das boas intenções, porque às vezes a gente pensa assim, se eu estou fazendo algo por amor, o amor absolve tudo, né? Não é bem assim, mas ok, se você está fazendo um ato por amor, claro, né? Amor não se discute, mas não envolvendo magia, não envolvendo oração contrária, tá? Não envolvendo, não usando coisas como poder da atração, manipulação, tá? Para atrair a pessoa que você quer, porque senão se torna um atrair a qualquer custo. Você tá entendendo? Tá vendo aqui como o diabo tá tentando aqui ludibriar e seduzir, tá? Influenciar e manipular uma situação? Então é bem isso, você tá entendendo? Aí você acaba com toda a valorização do sentimento, aquilo já se torna algo muito negativo. Então toma cuidado com manipulações da parte espiritual principalmente. Cris, eu não faço isso. Perfeito. Então não foi para você essa parte, é só você descartar. Tá bom, meus amores? Só levem daqui o que for para você. Meus amores, um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz e até a próxima, gente. Tchau, tchau.